Olá! Mais uma vez aqui no nosso podcast, pela segunda convidada, Beleza de Milhões, trazendo informação e conteúdo para o seu pós-operatório, para que você tenha o melhor resultado, melhores informações, com vários profissionais e convidados maravilhosos. E você entra lá já, aproveita, curte, compartilha no meu canal do YouTube, aqui passando para você ver, e do Instagram. Comenta, curte, aproveita. É bom compartilhar boas informações, né? Com certeza. E é isso aí, a nossa convidada de milhões é a Juliana. A Juliana é terapeuta em clínica Hipnose clínica, né? hipnose clínica, corrigindo, hipnose clínica. E, bom, vou deixar ela se apresentar, né, Ju? Legal, muito prazer, muito obrigada pelo convite, fiquei super, super feliz de estar aqui, já me senti sortuda já, porque primeiro contratei uma equipe maravilhosa para o meu pós-operatório, e aí foi inevitável, né, a gente começar a falar sobre saúde mental e os processos aí cirúrgicos. Bom, eu sou a Juliane Rossi, hipnoterapeuta clínica, eu sou formada pela Omni, que é uma das melhores escolas que nós temos aqui no mundo de hipnose clínica, e eu trabalho especificamente com a saúde emocional, porque quando a gente fala de hipnose, o pessoal já associa com TV, né? Entretenimento. Você vai fazer eu comer, sei lá, um limão e sentir gosto de chocolate. E essa não é a minha área. Eu faço mesmo a parte clínica, que é a parte de cuidar da saúde emocional, então sempre naquele nível mais profundo da mente. Eu falo que a nossa mente ela é muito ampla e a gente consegue, através desse processo, ir lá no mais profundo, cuidar das nossas emoções mais profundas e fazer um trabalho maravilhoso. Olha que interessante. E eu totalmente leiga nessa área, eu queria lembrar, eu falei: "Não posso esquecer que a Ju é hipnose, não é regressão". Porque O muita pessoal gente acha confunde. que hipnose é regressão, não, mas é totalmente diferente. E ela vai falar mais a fundo aqui para vocês, explicar um pouquinho mais. Exatamente, eu até estava conversando há pouco em um atendimento que eu fiz, que a minha cliente ela estava preocupada, na verdade, ela falou: "Ai, Ju, eu tenho medo de fazer uma regressão, porque eu posso estar em contato direto ali com o meu trauma, né?". E eu Sim. falo que realmente, quando a gente pensa na hipnoterapia apenas pelo aspecto da regressão, isso é bem complicado, porque tem até um termo que a gente usa que a gente pode se retraumatizar, né? Que seria você viver novamente aquela dor, Sim. e a ideia não é essa, a ideia é sempre a gente entender a raiz da questão. Então eu falo que assim, a gente tem duas formas, né? A regressão seria como se a gente abrisse uma porta e entrasse naquela sala e ficasse lá revivendo tudo, e a gente tem a outra forma, que é a forma que eu trabalho, que eu falo assim, a gente abre a porta, vê o que aconteceu, fecha a porta e vai trabalhar com essa dor emocional em um Sim. lugar seguro, né? Então, ainda que a regressão ela possa fazer parte de um protocolo de hipnoterapia, ela é feita de uma forma muito sutil e não é apenas você voltar lá, né? É você Sim. entender a raiz e trabalhar com. Aí a gente tem uma série de protocolos para dar um novo significado àquela dor emocional, que é esse o Sim. real sentido de tudo. Exatamente. E olha, tem uma relação muito importante com o que a gente propõe para o nosso trabalho pós-operatório. Foi conhecendo e conversando a Juliana que eu entendi que podia trazer muita coisa para vocês aqui, né. Ela primeiramente vai contar para vocês a experiência clínica, como nós nos conhecemos, né, Ju? É Que eu acho verdade. que Deus nos presenteou com esse encontro maravilhoso. Eu acho que é isso, Deus nos presenteia com pessoas, com oportunidades e com encontro. E essa é uma grande oportunidade que todos vocês vão ter de ouvir ela. Ai, olha, eu acredito muito nisso também e falei até em uma das nossas primeiras conversas que eu estava pedindo justamente por isso, assim, nas minhas orações, meditações e auto-hipnoses, que eu faço de tudo um pouco, de encontrar pessoas que a gente possa realmente Sim, agregar, né? Porque eu falo que os mamíferos, eles precisam viver em grupos e a gente tem mais sucesso quando a sim, gente se une em é. torno, né, de um mesmo propósito. E na verdade eu fiz uma cirurgia, né? Uma cirurgia plástica também. Eu fiz a minha lipo de papada, seria um termo É, o mais. pessoal usa lipo de É, papada, mas num termo técnico, uma lipo
lipo submandibular, uma lipo cérvico-facial. Então são Perfeito. usados vários termos. Exato. E aí eu, como paciente leiga total, eu pensei, bom, pós-operatório, eu imaginei assim, uma drenagem, né? Temos que fazer só a drenagem pós-operatório. Aí eu vi que não era bem assim, que a minha cirurgiã, ela falou, olha, vê direitinho como que você vai fazer o pós e tudo. E eu encontrei a doutora Débora primeiro pelo Insta, né? Eu gostei bastante. Já quando bati o olho ali, falei, olha, gostei do que vi. Mas quando eu entrei em contato com a equipe, foi uma coisa que eu comentei até em um depoimento que eu fiz, que eu me surpreendi bastante, porque eu achei, assim, toda a equipe muito alinhada e muito preocupada com o bem-estar, com a parte emocional. E a Débora falou agora há pouco assim, eu conheço pouco sobre hipnose, né, que você estava ali com medo de esquecer. E na verdade não, viu? Eu acho que você conhece bastante, você só não sabe exatamente ali a parte técnica da coisa, não é a sua área de trabalho, mas quando a gente estava conversando, ela me contou sobre os protocolos, né, que usa, a forma como conduz, porque na medida que você vai fazendo atendimento, os clientes, pacientes, eles vão soltando muita coisa e você consegue guiando, consegue orientando. Então não deixa de ser, porque eu falo que hipnose é pura comunicação, tá? Então você tem o poder ali como uma figura de autoridade de sugestionar e a sua equipe, vocês fazem isso muito bem, sempre para esse lado do bem-estar, do cuidado, de orientar que o pós, que a cirurgia em primeiro lugar, né, que a escolha ela seja feita por vontade própria e de dar todo esse apoio. Aí eu fiquei super tranquila, descobri que o pós é um processo muito mais complexo, né? Não é apenas drenagem, mas que é possível fazer um trabalho maravilhoso quando a gente une essa parte emocional e físico, e aí foi a nossa união, né? Exatamente. E eu podia até chamar isso de... Eu falei para as meninas outro dia, divã da Débora Lima, porque é lá onde ocorre os encontros, é escutar as pessoas, né? Desde o porquê, que é isso que nós trouxemos hoje também. O porquê que você realizou essa cirurgia? Você sabe que momentos antes de eu vir para cá hoje, eu fiz uma avaliação com o paciente. Inclusive, eu estou atendendo agora num novo modelo, que é o modelo online, modelo remoto. Você que operou e quer ser atendido nos Estados Unidos, no Brasil, na sua casa, no seu escritório, não tem tempo também, é um novo modelo. Então, eu avaliei esse paciente online, mas ele escutou tudo, como é que funcionava, ele gostou muito dessa abordagem e ele se interessou, foi até a clínica conversar tudo isso. E eu fiz aquela pergunta que nós preconizamos lá atrás, é sobre o quanto é importante para essa cirurgia. E por que você está fazendo essa cirurgia? Justamente por sua causa? Tô quase derrubando aqui. Por sua causa ou por causa de alguém? Qual o seu motivo real de estudo? Que eu acho que é essa importância que nós temos que dar à saúde mental. Exatamente, foi uma das coisas que a gente conversou, né, e que eu sempre converso também com os meus pacientes quando buscam a hipnoterapia, porque assim, quando a gente tem uma insatisfação interna, né, sempre começa de dentro para fora. Então muitas vezes a gente tem aquela vontade de modificar tudo, de praticamente nascer de novo com a esperança de que vai mudar ali o nosso estado emocional. E eu sempre peço um pouco de cuidado nisso, porque eu falo que toda mudança bem-sucedida, ela vem de dentro para fora, né? Então a gente precisa entender as nossas motivações em primeiro lugar. E aí uma coisa que é muito interessante a gente pensar assim, pensa uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, então de repente ela tem um incômodo com a barriga. E aí eu sempre falo o seguinte, não tem problema algum, muito pelo contrário, quanto mais você se sentir melhor, você quiser melhorar a sua autoestima, ok. Mas nessa percepção que você tem dessa barriga, o quanto ela é sua e o quanto ela vem através das suas experiências, né? E se a gente para pensar, principalmente infância, que eu falo que é a área que eu mais trabalho, a pessoa ela vem com um problema assim, ela tem 40, 50 anos, mas ela vai para a infância porque a nossa mente, até os 7 anos principalmente, ela não tem o fator crítico tão bem formado, então a gente não tem aquela porteirinha que é capaz de falar, não, faz sentido para mim ou não. As coisas simplesmente entram. E aí esse que é um ponto muito complicado, porque às vezes percepções são construídas de forma muito negativa por conta de bullying, um comentário maldoso de um familiar, né? Às vezes acontece, a pessoa tá brava, xinga, humilha, fala alguma coisa e a pessoa ela internaliza tudo aquilo. E aí que a gente acaba tendo um problema muito grandão, porque às vezes a pessoa ela quer mudar, mas não necessariamente por ela. E aí no momento em que ela faz uma cirurgia, porque existe ali eu diria uma agressão a nível físico, você vai fazer uma lipo, por exemplo, tem todo um, né,
uma dor ali envolvida, só que é interessante que ela esteja com o emocional muito bem preparado para entender esse processo, senão ela vai sentir uma agressão a nível emocional também, aí que é o É, problema, né. exatamente. Eu acho que é totalmente isso que você está falando. Eu acho que a saúde, como você falou, vem de dentro para fora. Não adianta a gente cuidar dessa fachada. Se você cuidar dessa fachada, você vai cuidar da fachada da sua casa e dentro tem umidade, vai aparecer, vai Exato. vir para fora. Então tudo que está dentro, ele tem que ser primeiro resolvido. Eu acho que a gente sempre cuida de dentro para fora. Para a fachada ficar bonita, tem que vir aquela casa linda lá, aquele Exato. sofá varrido, arrumado, aí você entra, a casa está suja, está desarrumada. Eu acho que é sobre isso que as coisas estão acontecendo. As pessoas estão querendo muito tampar o sol com a peneira, colocar É. uma fachada bonita. E aí, como é que você está aqui dentro de você? Você está fazendo essas coisas por você? Você está se entendendo? É o momento certo de fazer isso? Como paciente, eu falei, hoje, olhando nos olhos, né? Eu falei assim, você sente vontade realmente de fazer essa cirurgia? Aí ele foi aberto, ele falou: "A minha namorada reclamou que não tô legal, né". Ele falou que até por ele, mas olha da onde que veio. Não partiu aquele momento: "Ah, eu quero", Exato. né. E o quanto é importante para você essa pessoa, de repente, para você fazer uma coisa que, de repente, nem tá alinhado com o seu sonho, né. Perfeito. E a mulher, ela sofre muito essa pressão, a gente Mulher. conversou É sobre isso, difícil o né. homem, mas é mais a mulher. Acontece também, não que não aconteça, Sim, mas a mulher, porque tem toda aquela questão social envolvida, histórica, sim, então o padrão, e eu falo que assim, às vezes as pessoas falam: "Eu não conheço sobre hipnose", mas hipnose é comunicação, é sim. sugestão, e a gente é impactado o tempo inteiro pela mídia, pelas pessoas, por comentários, então muitas vezes a gente fica buscando Sim, chegar nesse modelo ideal, né. E nessa de chegar nesse modelo ideal, muitas vezes você não vai movida por você, você vai é, movida por outras pessoas, outras questões. E aí, nesse exemplo mesmo, né, que você deu, sim, muitas vezes no momento, então, que a pessoa sofre uma crítica no relacionamento, ela se sente inadequada, ela se sente rejeitada, e aí isso pode ser um gatilho para questões mais profundas que ela carrega, e aí ela vai fazer uma cirurgia movida à dor da rejeição, por exemplo. E exato. aí imagina o pós dessa pessoa, e você me contou algumas experiências assim, que você É, nota essa diferença na recuperação, de acordo com o sim, emocional, né? exatamente. Nós fizemos, levantamos lá uma evidência clínica e todas as pacientes que tinham acometimento emocional já, isso se agravava. O pós-operatório não conduzia-se muito bem. E isso é estudo científico. Te mandei o artigo outro dia Uhum. falando sobre isso, depois eu divido com vocês aqui, É, e ele fala muito sobre isso, porque o seu cérebro, o seu organismo, ele responde conforme você se sente. Não tem como, né. Então para a recuperação, você tem que estar dormindo bem, você tem que estar bem alimentada, você tem que estar bem calma. E esse perfeito. estresse vai o quê? Formar mais tecido de recuperação. O corpo entende, fala: "Olha, tá tudo ruim aqui, precisa mais, né, depósito de tecido para recuperação", e vem aquela a fibrose absurda. E uma outra coisa também que acomete no pós-operatório, como eu te falei, né, ela nós avaliamos, identificamos uma disfunção É temporomandibular, verdade. mas por ela não estar num momento estressante, por ela ter escolhido ter feito, ela tem a disfunção, mas ela não estava uma disfunção exacerbada, ela não tinha tensão, ela não tinha tanta cefaleia, né. E o paciente que vem já dessa disfunção temporomandibular, muitas vezes, pelo estresse, o paciente ansioso e estressado geralmente é diagnosticado com a disfunção temporomandibular. Assim, a maioria. Perfeito. E aí com essa tensão, esses pontos gatilho, esse estresse, ela vai se agravar e essa complicação vai ser ruim, vai perdurar. Então alinhado ao bom profissional, ao bom cirurgião, a gente tem trazido isso para o paciente, que a maior importância de tudo isso é a saúde do paciente. E a saúde do paciente não é só física, é saúde emocional. Perfeito. E essa É, integração é tudo, né, a gente conseguir olhar para o todo, né, que eu sim, falo, o paciente ele não é fragmentado, a gente não divide a nossa vida, a gente tem essa mania, né, de dividir por é, setores, mas não é bem assim que funciona, né, uma não, carga emocional que você carrega, em maior ou menor nível, ela vai afetar o todo, afinal aquilo está dentro de você, né, então quanto mais a gente conseguir olhar o todo, mais bem-sucedido, melhor vai ser o sim, resultado, né. exatamente. Nós somos sistemas. Nós somos sistemas respiratório, cardiovascular, sistema emocional.
e tudo mais, e aí vai. Então não dá para olhar, nós não somos camarões. Tudo se comunica, né. É, tem uma cabeça que comanda tudo, então não dá para deixar isso de lado. Esses dias eu dividi até um vídeo no Instagram da Gisele Bündchen falando, comentando sobre a crise de pânico dela, Perfeito, né. eu vi É uma também. pessoa que tá na mídia, que é bonita e que uma pessoa, todo mundo pensa: "Ai, Gisele Bündchen, meu Deus, sofrendo, como assim, gente?" As pessoas estão esquecendo que são pessoas, né, independente se é a Débora, se é a Gisele Bündchen, são pessoas acometidas. Exato, e a mídia entende muito pessoas como ela como produtos, na verdade, É, né. E a sim, pessoa que sofre uma pressão constante, como você falou da questão da crise do pânico, que é na verdade um estado de alerta da mente, né. E isso sim, casa muito com a questão da cirurgia plástica, porque quando a pessoa ela não tá bem emocionalmente e ela passa por um processo assim, a mente entende como uma agressão, e quando ela entende que você está em perigo, ela vai fazer de tudo para te proteger. E aí você vai falar assim: "Nossa, mas uma crise de ansiedade horrorosa é para me proteger?" É, porque você é, pode ver que o coração disparado, seu fluxo sanguíneo aumenta, tudo isso serve para falar assim: "Ó, você precisa correr, você precisa fugir, você precisa preservar a sua vida". Então a sim, mente não estando alinhada a isso, ela vai começar a atacar. Eu falo que o nosso maior inimigo é a nossa mente quando ela não tá bem trabalhada, porque ela sim. vai ficar mandando vários comandos e você vai ficar passando mal, vai ter uma série de crises, e isso é para tentar te alertar que algo não tá certo, algo não tá legal. Sim, exatamente. E por que não priorizar, por que não avaliar esse paciente já, identificar, tratar? Eu acho que nós somos multidisciplinares, eu acho que os profissionais estão deixando de ser multidisciplinar. Eu acho que é com medo de se perder, eu não sei o que que acontece, mas eu acho que multidisciplinar, trabalhando em conjunto, nós conseguimos ajudar a saúde do paciente, né. Exatamente. E a impulsividade, eu até falo isso, a impulsividade ela é inimiga total do planejamento, né. É, Então é tão legal quando a gente consegue decidir, então, você identificou que tem algo que você quer mudar, você quer melhorar, ok. E aí no lugar de você ir no maior impulso, escolher a primeira pessoa que você encontrar na sua frente para fazer um procedimento, não. Você passa por um processo de planejamento. E sim. aí essa avaliação que eu achei muito bacana quando você me apresentou o seu trabalho, falando sobre isso, que pega toda essa parte, você me mostrou um questionário gigante, maravilhoso, Emocional, emocional, que foi que eu falei: "Uau, então a gente tá casando aqui os nossos trabalhos muito bem", porque ali naquele questionário, ali naquele trabalho, a gente já é capaz de identificar quando tem algo que fala: "Opa, a gente precisa cuidar disso aqui", para que a é, pessoa ela vá bem, ela vá tranquila e já receba toda a as orientações prévias, né, para não ir sim, essa ideia de achar que o pós também, nossa, vou fazer uma drenagenzinha aqui, pronto. Não, tem todo um é, trabalho, é uma coisa muito mais sim, estruturada, e aí e nem é aquela coisa, né, de colocar medo, é da pessoa ter consciência do passo a passo de cada é, etapa, porque eu falo que o ser humano ele tem uma coisa muito forte que é a necessidade de controle, né. Então é, quanto mais a gente entende ali, mais seguro a gente fica, e com uma equipe que tá ali com você, que eu acho que foi um diferencial muito grande que eu falei, sim, né. Na sim, época que eu fiz a minha cirurgia, pegou o período do carnaval, e as é, meninas lá: "Ó, tá tudo bem? Tá tudo certo?". Então sim, mesmo nos dias ali que eu fiquei em casa descansando e tudo, que a gente teve um intervalinho, né, entre as sessões de atendimento, eu tinha um suporte, e esse suporte ele é muito essencial, porque você sabe que qualquer coisinha, então o pessoal morre de medo da tal da é, fibrose, né, sendo que a é, fibrose ela faz parte ali do percurso, né, da sim, cicatrização, é, e aí sai um negocinho aqui, a pessoa já fica: "Meu Deus, tá tudo errado". é, E aí tem a equipe que dá um suporte, então fica tudo muito mais calmo, né. sim, é verdade, entender como é que funcionam as fases, como a Ju ela não utilizou faixa. É É um verdade. diferencial. É uma paciente de disfunção temporomandibular e a faixa, o imobilismo ali naquela região, ele prejudica, porque aquele músculo fica mais fraco, aquele músculo já tem uma fraqueza, né, da Uhum. mastigação. Então, tudo isso identificando, alinhando, emocional, isso tudo faz muita diferença. Eu acho que, como eu acabei de falar, a avaliação vai preconizar esse paciente e vai tratar já desde o emocional, preparar a cirurgia para que esse sonho do paciente realmente seja um sonho seguro, né. Um Exatamente. sonho seguro, um sonho alcançável e realizável. Aí entra o smart, Uhum. o que é alcançável, o que é realizável, tempo de Perfeito. recuperação. Aí a gente consegue planejar, colocar o paciente no smart mesmo.
né. Exatamente, aí por isso que eu falo, né, não é sobre não fazer a cirurgia, É, mas é fazer com os motivos certos, com o devido planejamento, com a sim, devida seriedade que envolve um processo é, cirúrgico, porque até a tal da lipo aqui é simples, é algo que você faz em um consultório, né, com uma anestesia sim, local, então você não fica internado nem nada, mas é uma cirurgia, né, tem sim, uma invasão, tem um pós, e aí a parte da recuperação que eu falo também que é muito importante que a gente esteja alinhado emocionalmente, porque no meu caso eu não usei aquela faixa, eu fiquei com o taping que fala, o né, o taping, taping. E tive que seguir minha vida, porque eu fiquei o quê? Umas 2 semanas usando. sim, E aí você vai sair na rua com a sua faixa lá, o rosto inchado, e eu tenho que trabalhar, levar o filho na escola, e as pessoas olham. Isso para uma pessoa parece bobagem, mas para uma pessoa que tem autoestima lá embaixo, uma pessoa que sofre com ansiedade, tudo fica muito intenso, né? Então ela já se acha um exatamente. horror porque ela tá mais inchada, ela acha que ela já não tem valor, que ela tá horrível, É, que as pessoas estão tirando sarro. Então alguém passou, olhou para você, você já fala: "Nossa, tá tirando sarro, estão falando de mim". Então tudo fica muito intenso e aí por isso que é muito importante que a gente vá assim decidido, entenda o processo e escolha passar por ele da forma mais leve possível, que é uma das coisas que eu gosto quando eu tenho as minhas clientes que passam pela sim, hipnoterapia e que vão fazer uma cirurgia, é fazer os exercícios também de auto-hipnose, que que é mais parecida legal. assim com uma meditação guiada, que o pessoal conhece mais, né? Ai, que Então é um legal. áudiozinho, primeiro no consultório você aprende a chegar num nível legal ali da hipnose, de uma conexão maior, e depois em casa você faz o exercício que tem todo um passo a passo para um relaxamento físico, isso ajuda muito no controle da dor, caso a pessoa esteja sentindo, Sim, e esse alinhamento, né, do porquê você está fazendo, né, que é para você se conectar ali com o seu sonho, com a sua mudança, sim, com a sua versão, que a gente quer sim, alcançar a nossa melhor versão, que é sempre uma melhoria ali constante, e aí sim, você se conecta muito mais a isso com que alguma dor, algum desconforto, alguma coisa que possa vir ali sim. para que você fique com a cabecinha sempre alinhada. Isso até ajuda, né? Eu senti, Ajuda gente, eu nem lembrei demais. mais da minha pós, assim, cirurgia, porque foi tudo tão tranquilo, Sim, sabe? ela chegava assim: "Uhul", lá. Não, impressionante, para vocês avaliarem a diferença, né. Esses dias uma paciente no sábado chegou e ela estava tão acometida, assim, pelo emocional, e ela falou que ia entrar no INSS por causa da depressão, isso, aquilo. Então, de repente, será que esse foi o momento? Exato. Eu sempre questiono isso. Será que isso era prioridade? Né, e nós como profissionais temos a obrigação de identificar, através de questionários validados, como é que está a saúde emocional desse paciente, o nível de depressão desse paciente, Exato. né, não entra só, né, nessa avaliação física. Que medicação que esse paciente está tomando? Já toma um ansiolítico? O que esse paciente está passando? O paciente já vem contando: "Olha, eu perdi a família, eu ando mal, ando triste, eu tive um episódio", e como primeiro avaliar como é que está esse paciente no hoje, né. É uma Exato. paciente que está chorosa, que está, tá com dias em casa, não consegue sair de casa, esse não, de repente Não é não o seria o melhor momento, momento, né. né. Exatamente, exatamente. En É igual a pessoa que sofre eu até converso com as minhas clientes isso, 2 momentos que eu acho que a mulher tem uma tendência muito grande a buscar uma mudança que eu falo que não é uma mudança tão legítima, que é em um momento de término de relacionamento, principalmente quando tem uma traição envolvida, quando tem uma agressão emocional, então ela fala: "Agora ele vai se ver comigo, ele vai é, pagar, ele vai olhar minha foto, vai me é. ver toda bonitona", não é assim? Ou ele E vai vai se voltar, arrepender a ou vai hora que ele voltar. vê a minha É. papada, ele volta na hora. Exato. E aí a pessoa, ela tá sofrendo, ela tá vivendo um luto, É, e ela vai colocar mais alguma coisa ali, e não é, vale a pena. E aí no momento que ela tá fazendo aquele pós, então imagina, ela tá modificando o corpo, ela tá fazendo uma série de mudanças, e ela tá vivendo aquele processo, e a sim, cabeça aqui ó, pensando o quê? Pensando no tal do ex, pensando em tudo que ele falou, ela tá vivendo toda aquela dor novamente. Aí imagina o é, resultado disso. Outro ponto que eu sempre converso bastante também, é o pós-parto, né, as mulheres quando tem bebês e que sofrem toda a modificação na gestação, e aí já dá aquela irreconhecimento muitas vezes do próprio corpo, leva sim, aquele susto, e tem um período, né, do pós mesmo para a pessoa se sim. recuperar, e às Tan vezes ela tá com o bebê pequenininho ali e já começa, né, abdominoplastia, eu quero isso, eu quero Sim. aquilo. Tanto é que tem até aquele tempo de afastamento que é fisiológico, Exato, exato. porque ela tem aquele tempo com o bebê, ela consiga se conectar, se rever, né, como mãe, como Exatamente. mulher, então
E Tem entender que a mudança, né, que eu sempre falo isso também, que o nosso valor não tá naquele ponto é, específico que incomoda. sim, Tá tudo bem, de repente, após o parto, você achou que a barriga ficou muito diferente, você não se enxerga naquele corpo. Que eu acho que um ponto sim, legal da gente fazer uma mudança é quando o nosso emocional tá tão bom, tá tão maravilhoso, que daí você fala assim: "Poxa vida, esse detalhe aqui ele não tá me representando", porque o nosso corpo sim, tem muito disso também, é como se fosse um cartão de visita, né. E é, daí você fala: "Pô, as pessoas te veem, elas vão te ver pela sua aparência", e sim, aí aquilo não tá condizente com quem você é, e daí você quer mudar. Tudo bem, é, mas que você faça isso primeiro com essa organização, né, sim, emocional, e aí fica mais leve, e o seu valor não tá nessa parte do corpo que te incomoda, né, você exente entende que você tem o seu valor ali. exatamente. O quanto você está preparada para esse planejamento. É, Existe um também. planejamento, vamos lá. Decidi fazer a cirurgia. Alimentação, você vai ter que se adequar. Não tem boi, não tem como. Alimentação. Quando você se recuperar, atividade física. Dentro do tratamento pós-operatório, a Ju aqui testemunha, tem exercício. Quem gosta Tem, é de exercício verdade. já você já não é elegível. É. Tem exercício, né, É Ju? verdade, nem gente, não imaginava isso de jeito nenhum, por isso que eu falei, a ignorância, né, meu Deus, mas eu realmente eu não conhecia essa área, é É, sempre interessante que a gente esteja aberto, porque a sim, gente vai somando e vai aprendendo mais com cada pessoa que sim, passa pela nossa vida, então além teve drenagem sim, mas teve também vários outros pontos que eu não saberei usar os termos técnicos, mais os exercícios para que eu fizesse em casa, né, e sim. aí você tem que ter um comprometimento com a sua melhora, porque tem esse ponto também, que a gente vive numa era de imediatismo muito grande. A gente quer o É, resultado, mas a gente não quer viver o processo, né? A gente quer é, tudo falou tudo. tudo que vem no clique ali, né? Então, por exemplo, você quer fazer igual no meu caso. Ah, eu quero fazer ali porque tem uma gordurinha, tem um incômodo, tem algo É, aqui. Ok, mas você tem que saber que após você fazer, e foi uma coisa que a minha cirurgia na época falou, ela falou assim, olha, dá uma olhada, você vai ver isso aqui só depois de 2 meses, legal de novo. muito Porque bom. durante esse processo, ela falou, ó, vê como que ficou aqui, já colocou o curativo e depois eu fui Sim. até vocês, porque incha, fica vermelho, fica roxo, enfim, uma série de coisas acontecem e a gente precisa viver esse processo e se comprometer, não jogar tudo na mão também, né? Ah, você vai fazer meu pós, toma, faça aí, né? É, deita e se vire. É, Não, você tem que estar comprometida. E se o paciente não tiver essa adesão, não tiver esse comprometimento, não flui. exato. Tem que ter esse comprometimento, tem que ter essa dedicação. Não é simplesmente você olhar ali no Instagram, linda, cliquei, quero. É. Teve todo um cuidado, teve passo a passo para chegar ali, de repente complicações que você não teve acesso, que não são colocadas Exato. e que você vai passar, cada ser individual. A Ju é a Ju, a Débora é a Débora, os bastidores são os bastidores, É. e aí tá tudo bem. Então a encontrar um bom profissional que entenda isso, que ande junto com você, que te acompanhe, que te olhe, que te escute, que de repente te encaminhe para um tratamento Exato. multidisciplinar, para que o seu resultado seja muito mais coerente, Uhum. né? Porque a beleza alinhada a um bom emocional, É né? verdade. É o que eu falo, gente, inclusive a minha concepção de beleza é sempre o que vem de dentro É, pra fora, né. é Às vezes a verdade. gente busca muito externo, isso pode até encantar em um primeiro momento quando você vê uma foto na rede social, porque a rede social É, ela é boa, a internet como um todo ela é boa, mas ela traz justamente o que eu falo que é esse senso do imediatismo, né, então sim, você olha ali, parece tudo perfeito, tudo muito sim. incrível, mas existe todo um processo, Um né. processo. E as pessoas estão mesmo, realmente. E o Instagram, essa questão do filtro, traz uma piração, né. Exato, E aí exato. tem gente que até me fala: "Olha, eu fico pelo filtro, depois eu não consigo me ver sem o filtro". Isso é perigoso, Muito, muito. Nenhum né. extremo é saudável, né, gente? Vamos Eu parar pra acho isso pensar. perigoso. Porque o filtrozinho, tudo bem bonitinho, que você acordou também, você não é obrigada, né, acordou com Né? aquela Não tá muito legal, ok. não tá aquela olheirazinha, mas se você não consegue mais se identificar, né, Exato. e se sente mal, até incomodado emocionalmente, isso também não é muito bom.
Exato, porque a gente tem que pensar que todo recurso ele tem que ser usado a nosso favor. E quando a gente foge desse equilíbrio, você já não está usando a seu favor, não. Você está usando total contra, né? Porque É, você começa a criar muitas vezes uma disfunção mesmo. Você não se sim, enxerga, você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Então isso é, gera, tem os distúrbios aí de imagem, né? Que são sim, questões totalmente emocionais e que precisam ser trabalhadas com a devida seriedade. Uma pessoa que ela vai se munindo de ou é muito filtro, ou é muita maquiagem, muito isso, muito aquilo para se tampar, ela está sendo sim, a própria inimiga, né? Ela está aumentando a exatamente. percepção do problema, né? Então, o ideal É, é realmente buscar ajuda. buscar ajuda. Se vê que o nível tá. A gente E tem que usar para, né, favorecer uma é, maquiagenzinha ali, tampa uma coisinha aqui, ó, beleza, mas sem exagero, né? né, com certeza. E Ju, fala, bo bota uns exercícios aqui pra gente, o que que a gente pode aqui mostrar rapidamente, a gente tá quase no nosso tempo aqui, né. Olha, em primeiro lugar, quando a gente fala, né, de exercício de hipnose, eu sempre levo em consideração que hipnose é comunicação. Então eu nunca Sim. passo, por exemplo, alguém que vai me ver através de um vídeo, um exercício muito profundo, justamente para não correr o risco de trazer Hum. algum gatilho, tá? Então se a gente tem uma questão ali mais profunda, o ideal é procurar o profissional. Mas eu gosto sempre de trabalhar Hã. muito com a nossa imaginação e eu gosto de falar o seguinte, no caso de uma cirurgia plástica, né? Então pensa, você quer fazer uma cirurgia, você Hum. vai pensar naquele ponto que te incomoda. Então, vamos supor que na época da escola você sofreu muito bullying por causa do nariz, vamos supor. E você também não acha que esse nariz está adequado, enfim. E aí você pensa a respeito desse nariz. Imagina que você tem uma mala e dentro dessa mala existem todas as percepções a respeito dessa área que tanto te incomoda. E aí você pode começar a tirar de dentro dessa mala toda percepção que não é sua. Então, olha, alguém Hum. algum dia, porque acontece muito isso. Ah, eu quero mudar meu nariz, tá? Mas quando foi que você começou a odiar o seu nariz? Aí a pessoa se lembra, ela fala: Nossa, um dia eu tava na escola, é sempre assim. E aí eu Ah. tive um amiguinho que começou a tirar sarro, todo mundo riu da minha cara. Eu nem tinha reparado que meu nariz era. Porque a criança ela é Sim. assim, ela não. É. Mas um dia alguém fala alguma coisa e ela internaliza. Aí um Ah. dia minha mãe, meu pai, minha avó, sempre figura de autoridade. Às vezes o professor, Hum. infelizmente, acontece, a pessoa às vezes faz um comentário negativo, e aí você É. começa a aumentar a sua percepção negativa. Às vezes você também pode Sim. se sentir incomodado, ok, mas imagina se você tem a oportunidade de tirar dessa Hum. mala toda essa bagagem que não te pertencem, porque o que falaram, o que acham, isso não é seu. E aí você limpa tudo isso e sobra apenas aquilo que é seu. E aí você chegou no seu Olha. momento. Então, beleza, isso é somente meu. Vale a pena fazer uma cirurgia? Vale, ok, siga em frente, aí você procura então profissionais. Se de repente nesse exercício da bagagem você vê que são bagagens pesadas para lidar Sim, sozinho, porque isso aqui é só um sim. pincelzinho, uma É. pinceladinha. Você busca um profissional para te ajudar emocionalmente. A hipnoterapia está aí para isso, para trabalhar Sim. a nível mais profundo. Porque tem uma coisa que é muito engraçada, que às vezes as pessoas, elas comentam, elas falam assim: "Ah, eu sofri bullying. Ah, mas eu tinha 10 anos, 15 anos, É. já foi". Até ela passar pela hipnoterapia. Olha que E aí, às vezes, ela tá na interessante. minha frente, ela tá conversando comigo, ela tá dizendo que aquilo já foi. Quando Sim. a gente começa o atendimento, a dor tá ali. E a pessoa Hum. coloca tudo aquilo para Pra fora. fora. Então, se sentir que tá pesada essa bagagem, trabalha emocionalmente. Então, a gente tem que sempre, ó, usar a nossa mente a nosso favor, né? E Sim, aí a é. mudança, ela vem de dentro para fora, beleza de dentro para fora, e a transformação também de dentro para Adorei, fora. adorei essa tarefinha. É Bom, né? ideal. Eu vou recomendar para os meus pacientes, quando eles forem preencher aquela ficha que você Já dá para viu, incluir já. das identificações das questões, aí vou lembrar da tarefinha. Eu acho que todo paciente que vai fazer cirurgia deveria fazer uma hipnose, fazer um tratamento prévio para identificar, principalmente você que tem dúvidas, né, do que quer, Perfeito. resolver essas questões. Essa profissional é Ai, excelente. muito obrigada. E estou muito feliz por hoje, Eu de também, muito, verdade. muito. Mais e mais eu tenho visto, assim, o quanto o seu trabalho é bacana e quando vai acrescentar, vou trazê-la para mim, gente, não dá. E o contrário também, porque a gente tem que trabalhar em parceria, Sim, né. com certeza. Então eu gostaria de agradecer você, Ju, por ter aceitado esse Eu convite que agradeço. e agradecer vocês, né, que estão sempre aqui e pedindo informações através do pedido de vocês, trazemos mais conteúdos para que a cirurgia plástica seja o sonho
De milhões. Exatamente, que seja realmente aquela transformação efetiva, que dê aquele resultado que a gente tanto quer, porque quando a gente busca uma mudança, a gente pensa muito mais em como a gente vai se sentir com essa mudança, reparou? Sim, Então, isso aqui é uma mudança estética e você vai se sentir como com isso? É muito mais poderosa, muito mais. Então, eu falo que a busca ela é emocional também. Então, a gente sim, pode unir tudo e potencializar essa transformação, que é o ideal, né? O tal do dentro para exato. fora. Contrate profissionais de milhões para Aqui, ajudar ó. você. É isso aí. Muito obrigada. Sigam lá, ó, a Ju no Instagram, julianarossi.me e a Débora Lima, vocês já sabem, né? Débora Lima, doutora underline Débora Físio e o canal no Instagram, tá bom? Doutora Lima Fisioterapeuta. Muito Muito obrigada, obrigada aos obrigada. bastidores maravilhosos. Depois eu marco aqui o Grava Assim, que sempre nos apoia e nos ajuda aqui.